vocês o programa Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Este programa é dirigido para a sociedade paulista e comunidade policial civil e tem por objetivo prestar um serviço de utilidade pública, informando e discutindo os problemas que afetam a sociedade pela ação da criminalidade. O tema em discussão é o crescimento em São Paulo do número de latrocínios ocorridos no ano de 2013. Cresceram de forma assustadora. A Secretaria da Segurança Pública e a grande imprensa registraram em matérias o crescente número de latrocínios, que alcançou o número de 140 mortes em São Paulo, praticados por ladrões que tentaram roubar as suas vítimas. E o que vem a ser o crime de latrocínio? O crime de latrocínio é diferente do crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. No crime de roubo, o sujeito ativo, ou seja, o delinquente que usa a violência contra a pessoa para se apoderar da coisa alheia, ele está praticando um crime de roubo, que caracteriza pela posse de um bem mediante a violência contra a pessoa. Quando essa violência ocorre no ato da subtração da coisa e resulta em morte, nós temos a figura do latrocínio, que é o crime complexo cujo crime membro são a morte e o roubo. O crime de latrocínio está previsto no parágrafo 3º do artigo 157 e tem como sanção a pena de reclusão de 20 a 30 anos de prisão, fora a pena pecuniária do latrocínio. O latrocínio caracteriza a morte do cidadão. A morte é o meio para que se alcance o lucro. A morte é o meio pelo qual o delinquente alcança o lucro. E veja que a pena de reclusão é pesada. É pesada a pena de reclusão. 20 a 30 anos de reclusão, aplicado para o delinquente. Mas a pena pecuniária, mesmo assim, no submundo da sociedade, no submundo da delinquência, não é respeitado. A vida humana é atingida pelo delinquente no latrocínio, que procura obter um lucro, procura obter um valor insignificante, às vezes, para tirar a vida de uma pessoa, de um cidadão. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo e não há pena que se aplique, não há pena que possa causar temor do delinquente. Os criminosos em nosso estado, eles estão praticando o latrocínio de uma forma aberta, desrespeitosa, matando e roubando os integrantes de nossa sociedade. É preciso que o governo do estado e os órgãos de segurança pública que cuidam do trabalho de policiamento preventivo tenham maior atenção para evitar que esses delinquentes usem a sociedade para matar e roubar, para praticar latrocínios. Se houver um policiamento preventivo de forma enérgica dentro da nossa sociedade, nós teremos
restabelecido a ordem social. O trabalho, eu gostaria de lembrar aos telespectadores, que o trabalho de segurança pública, ele é feito por dois órgãos da segurança: a Polícia Civil e a Polícia Militar. O trabalho da Polícia Militar é exercido no sentido de executar o trabalho de policiamento preventivo para evitar que os crimes sejam praticados. Por essa razão, os policiais militares usam uma farda. Aquela farda é a demonstração que os delinquentes deverão ter respeito pela área onde estão aqueles policiais e não praticar crimes, porque se praticá-los, serão presos. Mas, telespectadores, como é o trabalho a seguir feito pela Polícia Civil? É um trabalho diferenciado. É o trabalho de polícia judiciária. E esse trabalho de polícia judiciária, ele é feito de forma a investigar os crimes que não puderam ser evitados pela polícia militar. Então, o delinquente praticou o crime e a Polícia Civil, então, entra agora no seu trabalho investigatório. Por quê? Porque a maior parte desses crimes são misteriosos. São praticados sem a identificação do autor. A Polícia Civil, então, começa a fazer o trabalho investigatório para procurar identificar o autor dessa infração penal. E, descobrindo o autor dessa infração penal, através do trabalho investigatório, através do trabalho de perícia criminal, a Polícia Civil já faz a identificação no próprio inquérito policial do autor da infração, se ele tiver identificação. Se não tiver, ele será investigado para, quando localizado, ser preso e ser indiciado naquele inquérito policial, que será remetido ao Poder Judiciário para aplicação do direito após passar pelas mãos do Ministério Público, que fará a denúncia contra aquele marginal. Vemos, portanto, que o esquema da segurança pública é muito bem elaborado. Temos o policiamento preventivo, temos o policiamento repressivo, que é o trabalho da Polícia Civil de São Paulo, fazendo a apuração das infrações penais que não puderam ser identificados seus autores. E temos toda a evolução do trabalho investigatório e posterior identificação com encaminhamento do inquérito policial ao Poder Judiciário e Ministério Público. Esse trabalho feito pela Polícia Civil é um trabalho importantíssimo, como é também o trabalho realizado pela Polícia Militar, que é o trabalho preventivo. É o trabalho que evita a prática do crime. Por essa razão, eu afirmo que todas as vezes que um crime é praticado, é porque houve uma falha no trabalho de policiamento preventivo. O secretário da Segurança Pública, Dr. Fernando Grela, ele e o delegado-geral de polícia, Dr. Blazek, demonstraram, através de entrevistas feitas à grande imprensa, a sua preocupação com o crescimento dos crimes de latrocínio dentro da sociedade. Essa preocupação atingiu a sociedade paulista também. Se os crimes ocorreram por falhas no policiamento preventivo da capital e do interior,
É necessário que essas falhas sejam revistas e sejam também as estatísticas examinadas, pois apontam outros crimes que estão crescendo na sociedade do interior e também dentro da sociedade paulista, que é o furto e o roubo de automóveis. Essa prática de crimes de furtos de automóvel está se tornando uma calamidade pública. É um crime que se pratica contra o patrimônio do integrante da sociedade, que compra um veículo, leva para sua casa e esse veículo, posteriormente, ele é roubado. As companhias de seguro já aumentaram os valores do seguro praticados na proteção desse bem social. Esse seguro, que teve o valor aumentado, foi em consequência dos roubos e furtos de automóvel que estão crescendo em São Paulo. Falou-se em proibir a recuperação de veículos e que estão dentro da sociedade para serem consertados, etc. Esses veículos batidos, se propôs que esses veículos fossem destruídos com a compactação desses veículos, mas houve alguma interferência de empresas que trabalham nesse ramo, pois não se ouviu mais falar nessa compactação de veículos abalroados e que seriam levados à destruição através da compactação, entregues para empresas especializadas. Falaram também que os registros de veículos seriam unificados dentro de um programa nacional de registro de veículos. Seria ótimo que acrescentassem nessa identificação dos veículos de forma nacional também a identificação dos indivíduos que moram no nosso país, vivem no nosso Brasil, fosse também a identificação nacional, que facilitaria a identificação das pessoas e também dos marginais que atuam entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões, Minas Gerais, com a prática de furtos de automóvel. O furto de automóvel não é um crime estadual praticado dentro do estado. Não. Hoje, o furto de automóvel é interestadual. Ele é praticado num estado, é vendido no outro, e assim por diante. E está sendo levado também para a prática do crime internacional. Eles são levados para o Paraguai, Bolívia e outros países e trocados por entorpecente. E trazidos, os delinquentes deixam um veículo no Paraguai, Bolívia, Uruguai, Argentina, deixam o veículo e trazem o entorpecente para o Brasil. Então, a sociedade paulista e a segurança pública têm que estar atento para proteger a ordem social e o patrimônio do cidadão brasileiro. No caso, o automóvel, o furto de automóvel, deve ser constantemente feito programas de controle do furto de automóvel em pedágios dentro de saídas da cidade de São Paulo, entendeu? Para que possamos, desta forma, identificar os integrantes de quadrilhas de ladrões de automóvel que estão integrados na sociedade brasileira. As estatísticas nos mostram que no estado de São Paulo, no ano de 2013, foram roubados 13
17% de veículos a mais que no ano anterior. E na capital teve um aumento de furtos de automóvel no percentual de 15,22%, a mais que no ano anterior. No furto de automóveis foram cadastrados os furtos de veículos em número de 116.764 veículos que foram furtados no estado de São Paulo durante o ano de 2003. 116 mil veículos. Os telespectadores podem verificar o crescimento da ação criminosa nessa área de crimes praticados no estado de São Paulo contra a sociedade. São 116 mil veículos furtados durante o ano, 12 meses. É necessário que o estado de São Paulo, é necessário que os policiais civis exerçam um controle permanente para combater o crime de furto de automóvel, através de uma legislação forte, firme, para conter esses crimes. O bônus que foi recentemente estabelecido pelo governo do estado para coibir as ações criminosas, ele está também sendo pago para que haja uma diminuição dos crimes de furtos de automóvel de bairros da capital e também de cidades do interior ou comunidades da capital paulista. Mas, veja, senhores telespectadores, o bônus não foi aceito com aplausos pela categoria e foi aplicado com críticas de toda a categoria policial, inclusive a Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que fez críticas contra o pagamento de bônus para diminuir o crime em regiões de São Paulo. Esse bônus, ele foi aplicado por Mário Covas, em São Paulo, e foi imediatamente retirado, porque a categoria policial civil não aceitou e a categoria policial militar também rejeitou essa forma de pagamento de bônus, gratificação para os policiais civis diminuírem o índice da criminalidade. Nós temos uma visão pessoal, não fomos consultados pelo governo do estado, como também nenhuma entidade de classe foi consultada. Mas o que eu tenho a discutir é que o bônus não é a forma correta para que o policial civil seja contemplado por baixar a criminalidade em determinada região. Mas nós chegamos ao final do nosso programa e queremos deixar aqui os nossos protestos contra o bônus, contra a insegurança social que está ocorrendo em nossa sociedade e queremos esperar que o governo do estado, com esses protestos trazidos pela sociedade paulista, faça diminuir a criminalidade, principalmente no caso dos latrocínios e dos furtos de automóvel. Latrocínios por quê? Porque o latrocínio é um crime que afeta a sociedade e revolta o cidadão dentro da sociedade. Porque mata-se um integrante da sociedade para obter um lucro, que é, às vezes, um lucro de valor ínfimo, um anel ou um pequeno broche de uma pessoa, entendeu? Mata-se aquela pessoa para subtrair, como se fosse uma joia, quando não é. Então, o policial civil, ele tem que combater o latrocínio com firmeza, com perspectiva de futuro. Não pelo bônus, porque o bônus não vai
melhorar a vida de ninguém, está entendendo? O bônus é uma forma de aplicação de um prêmio para um trabalhador privado, não um trabalhador público. Mas sobre esse tema nós vamos discutir um outro programa, sobre o bônus e a colocação da Associação da Polícia Civil, a visão contra o bônus salarial para o policial civil. Mas nós queremos agradecer ao telespectador, a audiência que nos deu nesse programa. Queremos cumprimentar os policiais civis que também participaram do nosso programa e dizer da simpatia que nós temos por todos eles, telespectadores e policiais civis, que acompanham o nosso programa todas as sextas-feiras, no horário das 23 horas. Quero convidá-los para na próxima sexta-feira estar novamente conosco, com um novo programa, Associação da Polícia Civil Fala com São Paulo. Até lá, se Deus quiser.